Olá, muito boa noite para você de casa. Começando agora o nosso Conexão ND desta quarta-feira. E olha, eu já quero começar te perguntando uma coisa. Você já pensou em poder se conectar com pessoas muito poderosas? Que às vezes você nem imagina que a pessoa um dia possa conversar com você. Por exemplo, um grande jogador de futebol, um Ronaldinho Gaúcho, um Cristiano, ou até um grande empresário também, que às vezes você pode imaginar, né? Não, esse cara nunca vai conseguir falar comigo. Pois a gente vai falar hoje então um pouquinho sobre networking. Exatamente, nada mais é do que você trabalhar a sua rede de contatos, né? Principalmente você trocando informações com esses contatos, às vezes grandes empresários, como eu falei também um grande jogador de futebol. E o nosso convidado de hoje, ele é justamente especialista em conectar pessoas. De menino pobre, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, a um influente empresário, sim, empresário, porque hoje ele pegou esse talento, né, para comunicação e transformou isso num grande negócio. Até mesmo numa mentoria que agora ele está fazendo online e presencial. E a gente vai entender um pouquinho como é que ele começou a conectar pessoas no Brasil inteiro. A gente vai conversar agora com Sidney Santos. Muito obrigado, Sidney. Boa noite para você, tudo bem? Boa noite, Alexandre. Prazerzão estar aqui com vocês. Opa, prazer é Falar nosso. para o seu público aqui. Maravilha. Você está Aqui falando de ao onde seu agora? servir. Estamos aqui para servir, para Opa, poder cooperar aí, para essa mensagem poder chegar e também transformar e ajudar muitas outras pessoas, assim como me ajudou. claro. E você está falando aonde agora, Sidney? Nesse exato momento, eu estou num resort aqui em Cuiabá, no Cuiabá? Malai Resort. Sei. Puxa, deve estar quente aí hoje, hein? Muito quente, um sol para cada um, uns Só para 40 cada um. graus mais ou menos. Hoje o dia inteiro deve ter sido uns 40 graus, imagino. Pois Foi, é. foi, foi. Ô, Sidney, bom, você agora está no resort, está aí num grande evento e tal, mas você tem essa conexão muito fácil, né, com pessoas muito poderosas. Me diz com algumas pessoas que você tem uma grande conexão, para depois a gente falar um pouquinho da sua vida. Com quem que você tem conexão hoje, por exemplo? Hoje tem com alguns cantores, jogadores, vamos lá, cantores, Tom Carf, Aline Barros, lutador, tem Minotouro, Uhum, ele é muito meu amigo. Os certo. grandes palestrantes, Cris Arcangeli, Apolinário, Pablo Marçal, Paulo Vieira, Paulo José Vieira. Roberto Marques, tem assim, uma infinidade, tem um para cada nome, grandes influenciadores. Caramba, que legal. Eu estava lendo aqui que depois você escreveu aqui um release, né? Vou até ler aqui um trechinho só para você ter noção. Ó, por isso que depois de faturar mais de 200 milhões de reais em negócios com todas as minhas conexões e viver ao lado de pessoas que eu realmente admiro, eu resolvi revelar esse segredo. Esse segredo é o segredo da conexão, do network mesmo, é isso? Exatamente. É porque é o seguinte, muitas pessoas querem para si só. Eles procuram outras pessoas, procuram se conectar para poder ganhar, para poder faturar, para poder crescer. E o intuito de se conectar é para fazer o outro ganhar. Então, esses 200 milhões de faturamento não foi de relacionamentos, de negócios que eu conectei, foi muito mais de 200 milhões. Ah, Passa entendi. do bilhão aí já. Eu acho que esse release eu preciso dar uma atualizada para te mandar. Precisa atualizar, Porque né? todos os dias nascem novos negócios. Todos os dias acontecem grandes coisas e nem sempre ela vai para mídia, e as conexões ela é muito mais poderosa do que simplesmente negócio, porque lidam diretamente com pessoas. E o que é feito todos os negócios, do que se não fosse as pessoas, o que seria dos negócios, né? Então, as pessoas colocam muitos negócios na frente, só que por trás dos negócios sempre tem pessoas, porque é por pessoas e para pessoas. Me conta assim, como é que aconteceu, por exemplo, a sua primeira grande conexão? Foi com um jogador de futebol, com um empresário? Como é que foi? E como é que você chegou nessa pessoa? Foi assim, eu vim de uma família muito humilde, de pais separados, de Belo Horizonte, fui morar em Pitangueiras, do lado de Ribeirão Preto, Certo? e lá eu precisei, conhece? Pode falar, pode continuar. Conhece Pitangueiras? Não, não conheço, nunca estive lá. Do lado de Sertãozinho, perto de Barretos, e tem Ah, lá lá, interior e de São tem lá Paulo, é né? interior de São Paulo. Eu fui Certo. morar lá, tinha 6 anos, e minha mãe logo amigou,
e a gente casou com meu padrasto e ela teve mais 4 filhos e eu sou o mais velho de 6 da minha mãe. Aham. E meu pai casou de novo, teve mais 2, e eu precisei me virar muito cedo, então eu precisei aprender a comunicar com as pessoas, a vender, a dar um jeito. Logo eu aprendi a ser garçom Sim. na instituição Maria Jeane de Andrade, que ajudava os menores lá, de famílias carentes. Aprendi a costurar, trabalhei no correio. E é engraçado que eu acredito que desde pequeno, né, vem sendo gerado isso em mim, porque no correio eu tinha um problema, porque eu chegava atrasado e não conseguia entregar todas as cartas, porque eu parava para entregar a carta em mãos, eu conversava com a pessoa, eu dava toda a atenção ali e os carteiros, meus amigos, achavam ruim porque eu demorava muito para entregar. E isso foi gerando em mim essa vontade de estar com as pessoas e de vencer, essa força para vencer e ajudar a minha família, ajudar os meus, ajudar as pessoas que estavam à minha volta, que tinham muita necessidade. E logo casei cedo, com 23, 24 anos. Uhum. E aí fui morar em Goiânia depois de ter aberto uma loja e ter visto que não ia dar, que eu não ia conseguir alcançar os meus sonhos, objetivos. Uma Então, loja na de cidade pequena... O que você montou? Uma Oi? loja de quê? Não entendi. Você montou uma loja de quê? Era uma loja Eu que você tive falou? uma loja de açaí. Ah, de açaí. Como é que foi isso? E montou em Goiânia? Eu montei em Pitangueiras mesmo. Ah, lá em Eu Pitangueiras. tive 5 lojas. Eu tive 5 lojas em Pitangueiras, Pitangueiras, Sertãozinho ali, Bebedouro, e aí eu conectava todo mundo ali na loja por conta do negócio, né? Sim. Só que teve um dia que uma das donas da minha loja e o meu sogro, eu perguntei para ele quanto tempo eles tinham demorado para conquistar, para construir uma casa, para formar os filhos na faculdade, e aí eles falaram, meu sogro demorou 40 anos, e a dona de um ponto que eu tinha loja demorou 25 anos. Eu falei, pô, não vai dar tempo. Eu preciso ajudar minha família agora, eu preciso fazer alguma coisa agora. E desse dia em diante, 5 anos de loja, eu perdi o gosto pelas lojas. E eu já tinha trabalhado na usina, já tinha entrado em depressão, porque eu fui torneiro mecânico, auxiliar de torneiro mecânico. Tá, ô Cid, E aí... mas me diz uma coisa, olha só. Pelo que você está dizendo, você montou 5 lojas de açaí, certo? Então você já tinha tino para negócio, né? Para formar. Você tinha que idade quando você formou essas 5 lojas? 20 anos. Com 20 anos você abriu esses 5 negócios. Mas como é que você abriu? Você tinha um capital, alguém te emprestou? Como é que foi? Meus primos pegou um seguro que eles tinham sido mandados embora de um trabalho e a gente pegou e montou. E eu ficava nos relacionamentos, eu ficava convidando as pessoas, dando açaí para as pessoas, para elas experimentarem. Entendi. As esposas dos prefeitos lá, ia lá tomar açaí. E a lojinha era muito simples, muito pequena. E eu tratava todo mundo como se fosse o mais importante. Eu aprendi isso no curso de garçom, né? Você precisa tratar as pessoas muito bem, fazer elas sorrirem. E eu fui fazendo isso e conquistei muitas pessoas. Minha loja ficava lotada todos os dias. Mesmo no inverno, eu inventava caldos, tapioca. Mas ainda você não tinha aqueles contatos, você ainda não tinha aqueles contatos de pessoas famosas, né? Lá. Nenhuma. Lá ainda não. Nenhuma. Como é que você chegou na primeira pessoa famosa, por exemplo? Eu fui morar em Goiânia depois dessa que eu fiquei frustrado porque eu não ia conseguir. E cheguei lá e fui trabalhar em um marketing de relacionamento que era para vender, né, uma cota de um suposto posto de gasolina para algumas pessoas, de cotas de combustível. E lá eu conheci pessoas e eu chegava em qualquer pessoa na rua, chegava e as pessoas tinham tino assim, fosse pô, esse menino entende das pessoas, ele conhece, não tem vergonha. E um dia minha amiga Isabel estava num curso do Paulo Vieira, um grande coach. Coach do Brasil, sim. E ela pegou e hoje é meu amigo, né? Trabalhei com ele, ainda faço algumas coisas com ele. E ela pegou, ele queria conhecer alguém de uma área de tecnologia em moedas digitais. E eu conhecia, e ela falou de mim para ele. A gente marcou um encontro, eu não sabia quem era Paulo, não sabia que ele era tão grande assim, e fui em São Paulo para encontrar com ele. Olha só. Num café da manhã, e nesse café da manhã ele era coach de um lutador de MMA, do UFC, do Lioto. E aí sentei, tomei um café com ele, tô tomando café com a família, com a esposa dele, com o sócio dele. De repente surge na mesa um cara que estava subindo pro UFC, chamado Marcelo,
E ele falou assim, cara, você tá aqui. E é lá de Pitangueiras. Ele falou assim, aí o Paulo falou, mas você conhece ele? Eu falei, ele me ajudava, ele me Olha patrocinava. só. Porque eu dava açaí para ele e ele colocava minha logo do açaí nos kimonos dele. Aí ele, tipo, me validou ali. E aí, pô, o olho do Paulo Vieira mudou, assim. Com certeza. As pessoas, ele começou a me olhar diferente. Pô, esse cara é do bem. E ali, eu fiquei ali junto com alguns lutadores. Eu não sabia qual era lutador. Tinha um lutador lá que eu já tinha visto em algum momento na televisão. Eu ficava pesquisando. Lutador do Rio de Janeiro, lutador do Paraná, lutador do UFC do Brasil, São Paulo. Não aparecia. Sim. Chegou uma hora que eu coloquei lutador, coloquei a cor do lutador, coloquei a cidade e aí deu certo. E aí eu chegava nesses lutadores. Então eu cheguei no Alano Guetti, no Minotouro. E aí nesse dia eu consegui ajudar o Cafu a encontrar com o Minotauro. Olha pra você ver, no mesmo dia. Caramba, eu conheci vários lutadores. Foi muito louco, foi muito louco. Eu imagino. E eu consegui o ingresso para entrar para ver esse meu amigo lutar. Porque esse meu amigo era a primeira luta dele no UFC, mas eu queria lá dar um abraço nele, eu queria lá dar uma palavra de incentivo para ele. Sidney, e aí eu consegui um ingresso para entrar. Ah, tá. Quando eu fui devolver o ingresso que o meu amigo tinha dado, porque eu consegui para entrar lá no camarim e tal, eu cheguei lá fora, só tinha um carro grande, assim, um Escalade. E aí eu parei perto, assim, era o Cafu. Eu encontro com ele, a gente mora na mesma cidade. Aham. Eu encontro com ele e aí ele sempre me zoa, você é quem é por causa de mim. Então eu encontrei com o Cafu, falei, o que você tá fazendo aqui fora? Ele falou, pô, tô esperando, eu fui convidado para ir na luta. Eu falei, não, você tá esperando, tá doido? Entra aqui dentro aqui, e aí eu vou te orientar lá. E não sabia, não era nada da luta, não era nada do estádio. E aí eu coloquei ele lá e ele ficou lá dentro esperando, assim, eu olhei aquele cenário, um monte de famosos, um monte de canal de televisão, um monte de artistas mesmo, e eu olhei o Minotauro que estava lá e sabia que ele era o manager ali, né? O embaixador do UFC. Eu fui lá, pô, o Cafu, esperei ele dar entrevista, eu falei, o Cafu tá aí, eu acho que ele é convidado de você. Ele, pô, traz ele lá para mim. Aí fui lá, peguei na mão do Cafu, passei no meio daquele monte de imprensa, todos os canais de televisão estavam falando, pô, deixa eu fazer uma entrevista com ele. Eu, peraí, só um pouquinho, peraí, rapidinho, só vou levar ele ali. Aí todo mundo já imaginou que eu era assessor dele, eu só estava ajudando. Aí cheguei lá no Minotauro e aí apresentei eles. Foi a primeira vez que eu apareci em rede nacional, atrás do Cafu, porque eu escondendo das câmeras, porque aí eu escolhi um canal lá. Ele, eu falei, o Cafu, você pode dar uma entrevista aqui e tal? Entendi. Aí ele deu uma entrevista. A menina que era jornalista lá é minha amiga até hoje. E aí, porque aí eu escolhi ela ali, porque não tinha tempo para fazer com todo mundo, né? Mas, ô Sidney... E aí o Minotauro me chamou e ele pegou e falou assim, cara, cuida dele para mim, vocês vão sentar lá no octódromo junto comigo. Ou seja, eu não tinha ingresso, consegui o ingresso, depois consegui entrar só para ver o meu amigo e daqui a pouco eu já estava, por causa de ajudar as pessoas, por causa de ver a necessidade de ser proativo, ir lá e fazer. Sim. Eu já estava no camarim junto com eles na área VIP. E lá dentro foi onde aconteceu, porque eu fui para a área VIP com o Cafu. E lá dentro eu conheci o Minotouro, que eu já tinha visto no hotel, mas só tinha cumprimentado, tinha trocado o nome deles. Cheguei lá, comecei a conversar com ele, apresentei o Cafu lá para ele, levei lá, né, o Cafu. E aí o Minotouro me falou, pô, que o irmão dele estava palestrando, que ele tinha vontade de palestrar também. Eu falei, pô, você conhece o Paulo Vieira? Caramba, ele falou, lógico, aquele do livro do Poder da Ação. Sim. Eu falei, pô, eu te apresento ele. Ele falou, tá brincando. Ele colocou a mão na cabeça. Sério mesmo? Você me apresenta ele? Eu falei, lógico, eu tomei café com ele hoje. aí dali eu mandar mensagem para Paulo Vieira. E aí? Eu mandar mensagem para Paulo Vieira. Falei assim, ó, tem que te apresentar um lutador no final da luta. Aí ele pegou e falou assim, como assim? Você tá aqui na luta? Eu falei, eu tô aqui com o Minotouro e tal. Então me encontra no final. Aí a gente se encontrou. Ele falou, vou só cumprimentar ele. Aí ele foi pro hotel. Passamos lá, ficamos uns 30 minutos conversando. O Paulo Vieira me chamou para jantar. Olha só. Ele deve estar falando assim, cara, eu tenho que descobrir o que esse menino faz, o que ele é, como que ele conseguiu me apresentar um lutador. E aí o outro conhecia ele. E aí fomos jantar no Paris 6, lá em São Paulo. E ele pegou e falou, conta como foi que isso aconteceu. Conta para mim. Aí todo mundo me ouvindo. Eu contei exatamente o que eu falei para vocês. Tem algumas
coisas a mais, né? Sim. Alguns percalços que acontecem. E eu insisti para apresentar eles, e ele falou assim, cara, você sabe o que é RP? Eu falei, claro que eu sei. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Eu falei, ele falou, não, lógico que é Ribeirão Preto, RP é a sigla de Ribeirão Preto. Eu só conhecia Ribeirão ali, Sertãozinho, Goiânia, e São Paulo eu tinha ido poucas vezes. Sim. Ele falou, não, é relações públicas. Eu falei, eu já ouvi isso em algum lugar, em alguma feira de profissionalizante, aquelas de cursos, de testes, né, para a pessoa descobrir a aptidão e tal. Sim, sim. Mas só tinha escutado, eu não sabia o que era. Ele falou, cara, você é um relações públicas. Mas você faz isso já? Eu falei, faço. Eu já conectei outras pessoas, mas não pessoalmente, grandes, né? Mas eu sempre fui atrás, sempre fui... sempre peguei a frente ali de achar as pontas, de unir as pontas. Sim. E aí ele pegou e falou assim, cara, você é um relações públicas, você sabia que isso dá para você ganhar dinheiro e tal? Eu falei, não, mas por que você faz isso? Porque eu quero ver o bem das pessoas, imagino que elas vão me ajudar, se elas ficarem bem, elas me dão um pedaço, tá tudo bem, ela vai ser grata. Olha e aí só. ele falou, você não faz contrato? Eu falei, não faço. Ele falou, então eu sou seu primeiro contrato. Ele me contratou. Caramba. Depois desse dia eu apresentei vários famosos para ele, conectei várias pessoas para ele. Ele te contratou por um Aí salário? Ele me contratou naquela mesma noite. Por um salário básico assim ou foi um salário bom mesmo? Não, já foi muito alto. Tipo, é? Já era... Eu não ganhava nada, assim, só ganhava de bico, né, que eu fazia. Sim. Eu já cheguei, eu lavava carro, eu vigiava carro. Mas quer dizer que você não tinha nenhuma... Eu lavava loja das pessoas para poder ajudar em casa, né? Você eu já estava casado. Mas você não tinha intenção nenhuma de trabalhar dessa forma, conectando pessoas. Isso surgiu por acaso, então? Não, eu sempre não tinha tive loja, vendia, eu não imaginava. Entendi. E hoje, olha para você ver que interessante, Alexandre. Eu não ganho dinheiro, eu não cobro para conectar as pessoas. Sim. As pessoas confundem, né? Uma apresentação para mim é um prazer. Um dia eu escutei de um grande amigo meu, Osmar, lá de Pitangueiras, ele falou assim, descubra o que você ama. Que eu falo assim, por que eu nasci? Qual que é o meu propósito? Eu tinha essa confusão de identidade com 20 anos, 21, 22. E ele falou, descubra o que você faria todos os dias, que você gosta muito de fazer, que você sabe fazer, e que mesmo sem receber, você continuaria fazendo. E é isso. Eu falei, mas aí eu entrei em parafuso, porque eu não sabia que existia isso. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu gosto de servir as pessoas, gosto de viajar, eu gosto de apresentar as pessoas, eu gosto de enxergar oportunidade, gosto de pegar uma água, eu gosto de limpar. Eu gosto de estar com as pessoas, eu amo as pessoas. E aí, o Paulo Vieira me revelou esse dia. Ele falou assim, cara, eu vou te contratar, você é um RP, você vai conectar pessoas assim, porque quando você conectar elas, vão dar a match aqui, uma vai ter autoridade. Ele desenhou assim, do jeito que eu tô te falando na mão, eu tenho essa imagem até hoje. E eu não cobro para conectar, eu cobro viabilidade. Hoje as pessoas me procuram porque sabem que eu chego em qualquer lugar, em qualquer pessoa, e elas me pagam pelo meu tempo, para poder representar elas no negócio. Olha só. E você está trabalhando com o Paulo Vieira ainda? Você ainda mantém contrato com ele? Não mantenho contrato fixo, é por serviço. Porque aí, uma vez que você conecta essas pessoas, eles crescem, aí depois eles não precisam mais... Não dá tempo, eu não consigo fazer só para elas. Aí eu teria que cobrar muito caro. Entendi. Tipo, 300 mil reais por mês, não faz sentido. Ô, Sidney... Aí eu cobro por job, né? Eu preciso, nesse evento, eu preciso conectar com fulano, eu preciso gravar uma entrevista, eu preciso... ter um amigo meu em Dubai agora, tem alguma conexão aqui? Tenho. Aí olha eu só. Tá, mas espera aí, a gente vai já saber como é que você reuniu todos esses contatos. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, segurem um pouquinho, que a gente vai voltar já aqui com o nosso Conexão ND com o Sidney Santos, essa figura que conecta o mundo inteiro. Daqui a pouquinho. Conexão ND desta quarta-feira já está de volta, hoje conversando sobre networking, aquela rede de contatos que você sonha em ter e que o Sidney Santos, esse jovem aqui que mora em Belo Horizonte, mas na verdade agora ele está em Cuiabá, né, fazendo vários relacionamentos e conexões também, né, Sidney?
Olha só. Eu moro hoje atualmente, na verdade, meu pai mora em Belo Horizonte, mas eu moro em Alphaville, São Paulo. Ah, você já mudou de vida. Morou Então, lá em Belo Horizonte, mas agora ele está em Alphaville, bairro nobre de São Paulo. É outra coisa. Agora, você está com quantos anos hoje, Sidney? Eu tenho 33, faço 34 mês que vem. Dia 34 30 meses de que vem. outubro. E você, na verdade, começou nessa coisa de conectar pessoas há quanto tempo? Profissionalmente com contratos para isso tem 4 anos. 4 anos só. Mas fazendo isso já tem mais tempo. Já. Bastante tempo. Tipo, você começou lá com uns Bastante. 20, 23, 24, por aí? 23 eu montei minha primeira loja e 22 anos. 22 anos. Então 22 já fazia anos. isso para outras pessoas, mas não ganhava, não sabia como ganhar, ganhava se o negócio desse certo e tal. Agora mas só, sempre fazendo isso. quando você começou lá com o Paulo Vieira, que quem não conhece é um dos maiores coaches do Brasil, né? Ele que forma... É o maior. É o maior, né? Ele forma milhares de pessoas todos os anos. Eu mesmo já participei de um curso junto com ele também. É muito interessante. O dia que precisar, o dia que quiser participar, dá um alô. Opa, tá vendo? Quiser. Ele já está Vamos prometendo isso conectar aqui. você, pô. Legal. Ô, Sidney, depois disso, depois que você começou a trabalhar com o Paulo Vieira, que ele te contratou, você conectou lá o Minotauro, que acabou virando cliente do Paulo Vieira também. Minotouro, né? Rogério. Tá. Depois disso, vieram quantas outras celebridades? Me conta mais uma história de uma celebridade que foi bacana também de chegar perto. Ó, vamos lá. E depois disso, eu apresentei para o Paulo Vieira alguns cantores. Apresentei a Cris Arcangeli, que é uma das maiores empresárias. Para mim, a maior empresária do Brasil. Ela trabalha no Shark Tank Brasil, né? Aquele programa. Shark Tank, ela estava lá. Shark Tank, certo. E ela é uma empreendedora em série, uma empresária em série, já vendeu vários negócios, já criou do zero. Tem um know-how muito grande. Eu apresentei ela para o Paulo e aí ela também me contratou. Ela já me contratou por um preço, assim, ela me pagou 3 vezes mais do que já era bom. Caramba. Mas o custo é muito alto para manter nessa área, né? Sim. Porque você precisa estar em muitos lugares, tem muito custo. E ela me pagou muito bem e ficou 1 ano e ela me treinou também para o mundo dos negócios. Mas como é que você conheceu? Ela é minha madrinha, né? Mas como é que você conheceu a Cristina Arcangeli? Eu fui em uma palestra em Goiânia, nessa minha ida a Goiânia depois das lojas, e eu entrei dentro do camarim para colocar ela numa capa de uma revista. Eu falei, pô, eu queria colocar vocês numa capa de uma revista de um grupo de empresários de startups. Tava ela, o Shiba, a Camila e a Camila Farani. E eu peguei, ela me deu o telefone, né, ficamos em contato. Eu falei, ó, também conheço algumas pessoas da área digital, de marketing digital, posso te apresentar. E aí ela valoriza muito isso, porque ela tem muitos relacionamentos, e ela valoriza isso. Mas eu só não entendi, Sidney, mas eu não entendi como é que você chegou lá nela nesse camarim, porque você teve que chegar lá de alguma forma. Vamos lá. Era uma palestra do Sebrae, e eu cheguei com umas revistas na mão dessa empresa, e perguntei onde era, perguntei às pessoas, falei, pô, a próxima... Sempre é bom você dar primeiro. Quando você dá primeiro, quando você serve primeiro, as portas... se abrem. Então, as pessoas não entendem isso, que tudo hoje é acesso. E como você faz para ter acesso? Através de alguém ou através de uma habilidade, de uma percepção. Na verdade, não é habilidade, a habilidade é de você entender o que o outro está precisando ou o que ele vai precisar. Então, tinha uma palestra do Sebrae, eu cheguei no dono lá da palestra, tinha alguém na coordenação, e falei, pô, eu tenho uma revista de negócio, quero fazer um match com vocês, e vou colocar vocês aqui nas matérias e tal, não vou cobrar nada. Eu tinha um pouco da direção ali, sabia até onde eu podia ir, né? E eu falei, pô, vou convidar os meninos também. Aí eles me deixaram ir no camarim. E cheguei lá para falar da revista, já mostrando, já tinha uma notoriedade a revista na cidade. Eu cheguei lá falando, pô, essa é a maior revista de negócios daqui de Goiânia, de negócios da área de startup. E eu queria colocar vocês na capa, eu vou conectar vocês com o dono da revista. Então, me dava uma certa notoriedade para quem eram os donos de fato. E aí eles me abriram ali, e aí eu fiquei em contato com ela. Quando eu fui em São Paulo, eu já estava nesse mundo digital, já conhecia uma galera. Eu tinha um amigo que chamava Jordano Narada, tenho amizade com ele, ele é muito grande em expertise, né, na área digital. Então, eu comecei a falar da expertise
de alguns amigos, de algumas pessoas que eu conhecia. E aí eles falaram, pô, me conecta com essas pessoas. Então você chega agregando algo que a pessoa está precisando. Muita gente não se conecta com as pessoas porque elas chegam querendo tirar uma foto, simplesmente querendo olhar só o seu lado. E esquece de olhar que por trás da pessoa, ou na pessoa, tem a vida dela, tem os sonhos dela, tem os planejamentos delas. Sem dúvida. Então, nessa hora, eu comecei a fazer isso com a Cris. Falei, pô, vou te colocar na capa de uma revista. O que você está fazendo? Qual que é o seu projeto? Qual que é a sua empresa? Pô, ela já parou. Falou assim, não, peraí. Meu negócio é esse, eu tô querendo crescer um negócio assim. Falou, pô, posso te ajudar. Ou seja, as pessoas, elas querem tribos, elas querem pessoas que representem elas. Opa, caiu um pouquinho. Caiu? Voltou. Pode elas continuar. Elas querem pessoas que representem elas em outros lugares onde elas não podem chegar. Então, Entendi. quando você fornece essa parceria, essa solução que ela não tem, aí a porta abre, aí o acesso abre. Então, eu falei com ela e depois foi simples chegar nela. Falei assim, pô, eu estou trabalhando com o Paulo Vieira, ele tem um curso assim, no Rio de Janeiro, eu quero te conectar lá. Quando eu posso mandar sua passagem? Aí Olha ela só. me mandou a passagem, falou o dia, eu falei com o pessoal do Paulo Vieira, mandou a passagem, cheguei lá e ela viu aquele mundo, eu levei outras pessoas também e eu fiquei com ela ali. E ela pegou e falou assim, Sidney, o que você faz? Eu falei, eu tô apresentando pessoas para ele. Ela deve Mas ter ele ficado te paga? besta. Eu falei, paga. Inclusive você tá aqui, né? Sim. E ela me chamou para uma reunião no escritório dela, me mostrou as dificuldades que ela tinha. E ela falou, pô, você tem o dom de conectar as pessoas e tal. Tudo que você conectar aqui, eu vou te pagar. Todos os negócios que der certo. Aí ela me chamou para ir num evento dela. E lá eu já conectei algumas pessoas e dei um direcionamento para ela, porque eu conhecia do assunto que ela estava entrando. E eu dei um direcionamento para ela e falei assim, pô, aqui não faz negócio com essa galera, porque eles não sabem, porque eu já participei disso. Então você tem que ter essa experiência, essa expertise para poder ser firme também naquilo que você sabe, naquilo que você pode agregar. Sem dúvida. E aí ela falou assim, não, você não vai sair daqui mais não, eu vou te contratar. Quanto que é? Aí eu não podia deixar o Paulo e eu joguei um preço que eu precisava trazer minha família para São Paulo. Eu falei, é X, eu nem imaginei que ela ia pagar. Ela falou assim, eu pago. E pagou. E você não sabe a maior. Quando eu fechei as lojas lá, eu dei as lojas, eu não fechei. Eu dei sociedade para quem tinha, para um primo meu lá, eu dei as lojas para ele, um primo de uma prima minha. E aí eu fiquei com ações trabalhistas lá. Entendi. No meu nome, né? Tá, mas olha só, antes de você voltar lá, Ô Sidney, antes de você voltar lá nessa questão do açaí, mas eu ainda estou querendo saber um pouquinho mais da Cristina Arcângela ali, que ficou interessante isso. Ela começou, já te contratou, te pagou mais, você conseguiu dinheiro suficiente para trazer sua família toda para São Paulo? Foi por causa dela. Quantas pessoas que você tinha na família? Eu, minha esposa e 3 filhas. E 3 filhos, porque você já era casado. Tá. Mas... Já era casado, eu casei no primeiro ano de loja de açaí. Hoje, já no primeiro ano eu faço de loja. 10 anos de casado. Olha, 10 anos já? Caramba. E você tem 3 filhas? 3 filhos? Tem 3 filhas. Giovana, Esther e Elisa. Ontem foi aniversário da Elisa e hoje é da minha esposa, Olha Carla. só, parabéns para elas, parabéns para elas. Agora assim, quando você ganhou lá o primeiro salário com a Cris Arcangeli, me diz só assim, foram 5 dígitos ou 4 dígitos? Só pra gente saber. Passou de 4 dígitos. Passou de 4 dígitos. Passou de 4 dígitos. Então tá, passou de 10 mil, provavelmente. O contrato com ela era alto. Era alto. Era muito mais de 20 mil ou menos de 20 mil? Não, menos de 20 mil. Era menos de 15 20 mil. né? Tá, ok. E era aí, 8 mil mais os custos todos, que davam uns 15, dava quase 20. E aí eu tinha mais um com o Paulo. E isso começou a mudar, porque eu fiquei um ano ganhando isso. E aí eu trouxe a minha família. Né? Eu ainda fiquei um tempo ainda com ela, na verdade, eu trouxe minha família de Goiânia para Ribeirão Preto, que era mais perto, ainda não dava para trazer. No final do ano, quando virou o contrato, aí eu comecei a pegar outros contratos maiores, acima de 20 mil por mês. Você hoje tem quantos contratos com quantas pessoas? Dá para a gente saber disso? O último contrato que eu fiz foi com um grande empresário de Cuiabá, ele está em São Paulo. Certo. Foi mais de 7 dígitos. Mais de 7 dígitos?
Deixa eu ver. Caramba! Foi 7 dígitos e um pouquinho. E Ah. ele é um grande empresário, ele foi 16 anos top 1 da Herbalife. Ele conhece gente no Brasil inteiro e ele percebeu esse dom e essa oportunidade de conectar as pessoas, de fazer, e meus próprios cursos, meus próprios negócios. Eu tentei empreender de novo na área de ter muitas pessoas. Eu tive 49 pessoas trabalhando comigo. Sim. E aí, por falta de gestão, porque eu não sou gestor, eu sou da rua, eu sou de conectar as pessoas. Entendi. Eu acabei, não cresceu, não deu para escalar. E aí ele pegou e falou assim, não, eu quero Falei com ele de todos os desafios, ele foi lá e falou assim, não, eu coloco. Caramba. E aí, Agora, me diz uma todos coisa. os meses. Porque você veio de uma família muito pobre, né? Como você falou, você foi garçom e tal, já Muito, fez várias coisas. Passei muita necessidade. Então, e a sua mãe uma pessoa humilde, imagino, seu Muito pai humilde. E tudo mais. E quando eles viram você ganhando bastante dinheiro e comprando já até uma casa em Alphaville, que uma casa em Alphaville é uma casa de um padrão muito elevado, né? Como é que eles se sentiram e como é que foi a reação disso tudo na tua família? Na verdade, a gente está ainda a gente está sentindo isso, porque, por exemplo, pode falar, eu não comprei uma casa porque hoje, se você aloca uma casa, se você põe muito dinheiro em uma casa, isso já é expertise já do mercado que me trouxe, né? Exato. A porcentagem que você deixa muito capital estabilizado, preso. Claro. E não rende o tanto que você faria com os negócios. Entendi. Então, hoje eu estou procurando lugares para comprar, outros investimentos e outras áreas para poder fazer. Elas não acreditam até hoje para fazer a casa da minha mãe, da minha avó, dos meus amigos mais próximos, dos meus familiares mais próximos. Então, eles não acreditam. Quando chegam em Alphaville, eles falam assim, a gente morava em uma casa de 45 metros, de 30 metros, em 6, em 8, e hoje eu moro numa casa de 1.500 metros. Caramba. Hoje eu posso comprar, eu posso fazer muitas coisas. Na verdade, a gente procura mais investir em pessoas do que na gente mesmo, em estacionar muito dinheiro. E então a gente sempre reinveste, e as pessoas olham, e elas olham ainda para mim, não acreditam o tanto de como mudou, porque é muito novo para a gente, né? Claro. É muito novo é uma discrepância muito grande. A gente, outro dia, contava moeda para comprar as coisas. Claro, imagina. Contava moeda para comprar mistura do final de semana. Ô, Sidney, a gente está, infelizmente, terminando o nosso tempo. A gente tem aqui 2 minutos e meio, praticamente. Mas para encerrar, já, né? Para encerrar, eu queria que você contasse assim, ó. A gente percebe que você precisa ter muita... eu diria até cara de pau. Você tem que ser mais cara de pau para poder chegar nas pessoas e fazer acontecer. É mais ou menos isso? De característica que precisa? É mais ou menos isso. Você tem que ter muita coragem. Você tem que saber muito o que quer e o porquê. E você tem que amar muito as pessoas. Você tem que amar muito o ser humano. Tem uma frase de alguém que eu escutei, de um amigo, na verdade, deve ser de um grande filósofo, que fala assim, ó, aprenda de tudo, domine todas as ferramentas, seja especialista em várias áreas, mas quando estiver do lado de um ser humano, seja um outro ser humano. Então, eu aprendi com a minha mãe 2 coisas que me fez chegar onde eu estou hoje. Se eu pudesse ensinar, eu falo isso nos meus cursos, na minha mentoria, ela me ensinou assim, ó, faça para as pessoas o que você gostaria que fizessem por você. Não faça para as pessoas o que você não gostaria que fizesse por você. Então, quando você entende o valor do ser humano, entende o valor da outra pessoa, que é como você, que é como você gostaria de ser tratado, que é como você gostaria que fizesse por você, o segredo está aí. Então você tem coragem de ir, porque a pessoa também vai estar precisando. Porque você vai olhar ela e falar assim, pô, se for alguém para agregar, a pessoa quer. O que as pessoas não querem hoje, elas repelem, principalmente os famosos. Por exemplo, eu estou aqui em Cuiabá, aqui está o Tiro Lipa, o Ronaldinho Gaúcho, tem vários influenciadores, e aí toda hora chega alguém para tirar foto, toda hora não deixa a pessoa comer, não deixa a pessoa... e quer tirar foto, quer fazer um vídeo, quer falar do negócio dela. Então, quer usar a imagem. Então, quando você se conectar com as pessoas, ou quando eu me conecto com as pessoas, não quero usar ela. Muito pelo contrário, eu quero que elas me usem para ajudar elas. Perfeito. Quero que elas façam de mim uma rampa, uma ponte
mas não no quesito de passar por cima, Claro. mas que ela possa contar comigo para alcançar mais rápido o que ela busca e o que ela deseja. Deus abençoe. Grande abraço para você, Sidney. Até a próxima. Tamo junto, Alexandre. Prazerzão. Quando estiver em São Paulo também, é tudo por minha conta, hein? Opa, com certeza. Tá marcado aqui, hein? Valeu, grande abraço para você. Grande abraço para você de casa também. A gente volta quarta-feira que vem aqui no Conexão.